A princípio, eu preciso voltar à história para poder encaixar a minha entrada na Justiça Federal. Existia a Justiça Federal até 1971. A Justiça Federal foi extinta por falta de demanda, porque tinha poucos processos, não tinha necessidade de ter duas justiças com a mesma competência. Aí ficou só a Justiça do Território. Em 1982, com a Lei Complementar 41, foi criado o Estado de Rondônia. Então, a Justiça Federal teve necessidade de ser reinstalada aqui por causa do Estado, né? E a Justiça do Território perdeu a jurisdição, e nós que éramos servidores do território, da Justiça do Território, vinculado ao Tribunal de Brasília, nós fomos aproveitados para compor a Justiça Federal, através da Lei 7.030, de 13 de setembro de 82. Foi quando o Tribunal Federal de Recursos, que era a segunda instância da justiça aqui do território, ela baixou o provimento 250 de 4 de abril de 2083, indicando uma comissão para fazer a escolha desses servidores que foram aproveitados da justiça do território. E eu entrei nessa leva, fui escolhido também. Eram apenas 22 servidores que começaram a compor a Justiça Federal. E ela foi instalada em 22 de abril de 1983, num prédio que foi adquirido. Era uma residência que foi adquirida na rua Getúlio Vargas, 1982, no bairro São Cristóvão. E eu passei a integrar o grupo. Começamos a fazer as instalações em apoio com uma comissão que veio do Conselho da Justiça Federal, né, para fazer essa instalação. E ela começou as suas atividades aqui no território a partir desta data. Eu praticamente instalei a Justiça junto com o grupo. O doutor Imar Nascimento Galvão, ele era juiz federal em Brasília e respondia por Rondônia e Acre. Então ele passava uma semana aqui e uma semana no Acre, e depois voltava a Brasília e fazia o seu trabalho dessa forma. E ele vinha, toda semana que ele vinha, a gente já tinha que deixar os processos preparados para audiência, processo preparado para sentença, porque ele vinha assim, era um horror assim, da correria, né? E ele era um homem muito prático, um homem trabalho muito eficiente. Aí nós já deixávamos tudo preparado, e ele chegava aqui, fazia as audiências, já fazia as sentenças, despacho. O despacho, na maioria das suas vezes, despacho de expedientes, nós que fazíamos, né? E ele só assinava, conferia, assinava, e era a rotina dele durante esse período. Todo o trabalho era manual e o controle processual era através de fichas, né? Era arquivos. Nós fazíamos os processos e registrávamos todas as tarefas em ficha, para quando nós quiséssemos fazer uma pesquisa de um processo, ia lá na ficha. E era assim que se fazia. Os despachos eram feitos datilografados, não existia computador ainda na época, era datilografia. As audiências eram feitas com datilografia. A comunicação entre o tribunal em Brasília, Conselho da Justiça Federal, era através do telefax. Era um aparelho que existia, né, que nós fazíamos a comunicação. Depois veio outros equipamentos que foi melhorando ao longo dos anos, foi melhorando a comunicação. Mas tudo era praticamente manual. Embora nós fôssemos poucos servidores, que eram apenas 22 servidores que iniciaram, depois chegaram outros, houve concurso, era uma atividade que nós desenvolvíamos assim mesmo no braço, né, na garra, no desejo de a coisa funcionar. Nós tínhamos vontade de que a justiça funcionasse, que a Justiça Federal fosse eficiente. Nós tínhamos o auxílio, nós auxiliávamos o juiz que tinha à distância um controle que nós tínhamos que dar conta da tarefa aqui, para quando ele viesse, a coisa tivesse a ponto de ele continuar a tarefa, continuar o trabalho para atender ao jurisdicionado a contento.
Então era um trabalho que tinha a dedicação de todos os servidores. Eram os servidores que mesmo que abraçaram a causa da Justiça Federal e o negócio funcionava dessa forma. Eu não trabalhei diretamente na Justiça Itinerante, eu trabalhava assim, nos bastidores, eu ficava aqui dando apoio ao que precisava lá no interior, aqui no Guajará-Mirim, Ariquemes, aqui no Baixo Madeira, eu ficava aqui dando apoio porque eu era do juizado, na época, do juizado especial, e tinha que ter alguém aqui para dar a continuidade do serviço aqui e dar apoio quando eles precisavam de alguma coisa lá no interior onde estava instalada a Justiça Itinerante. Mas diretamente eu não trabalhei aqui, nesse prédio. Eu fui um dos que integrou a comissão de fiscalização da construção desse prédio aqui. Então, todo dia, diariamente, eu vim aqui juntamente com os demais membros da comissão fazer a fiscalização até o ponto da entrega definitiva e inauguração, né, do prédio, eu acompanhei. A construção demorou um pouco mais de um ano, né? Era um local difícil, porque aqui era um charco, era praticamente um igarapé, e tinha muita dificuldade para a instalação das fundações, né? Teve que se cavar profundamente para poder resistir. E depois, quando terminou, quando entregou o prédio, aí nós tivemos outra tarefa, que era compra de imóveis, equipamentos. Então, teve toda essa tarefa até chegar ao ponto de, hoje está pronto, vamos inaugurar. E quem fez a inauguração foi o juiz Madeira, José Carlos do Vale Madeira. Ele não era o diretor do foro na época, Julier Sebastião, que ele era um juiz que era de Cuiabá, também participou desse evento, né, aqui conosco. Esse júri aconteceu porque um cidadão, houve um crime aqui na BR, em que a Polícia Rodoviária Federal estava fazendo a fiscalização e numa dessas blitzes, um carro furou a blitz e um policial atirou no carro na intenção de acertar o pneu, mas só que acertou uma passageira que estava no carro. Esse agente da Polícia Rodoviária Federal foi absolvido. Em razão disso, o esposo da vítima falecida tentou vingar-se e foi quando ele atirou no policial para matar. Mas só que ele não conseguiu o intento, né? E ele foi julgado por tentativa de homicídio. E ele foi o primeiro júri, então, que aconteceu aqui na Justiça Federal. Foi tentativa. Porque os crimes que levam ao júri são os crimes contra a vida, que é homicídio, tentativa de homicídio, aborto. Esses crimes são julgados. Pelo fato de ser um agente da Polícia Rodoviária Federal vítima, então o júri era da competência da Justiça Federal. Nós tínhamos muitos casos, porque era um grupo bem pequeno, e era um grupo bem amável, assim, a gente compartilhava muitas coisas. Assim. Nós tínhamos, quando ainda era lá na Justiça Federal, na Getúlio Vargas, nós tínhamos muita festa de confraternização. E a festa de confraternização nossa começava pela manhã e ia até a noite. Não era uma coisa assim pequena, era uma coisa grande. E a gente participava assim de uma forma bem intensa. Né? E tinha muita brincadeira entre os colegas. O juiz participava também das nossas festas e nossas brincadeiras. E tinha sempre um tirando um sarro do outro, né? Sempre aquela coisa. E isso era o que acontecia sempre. Depois, quando começou a chegar mais gente, que a coisa ficou mais volumosa, aí a coisa ficou mais fria. Né? Não tinha mais aquela aproximação que nós tínhamos quando éramos um grupo bem menor. Eu não vou dizer nome porque tinha um colega nosso que ele usava uma prótese dentária. E nós sempre no final da tarde nós fazíamos um caldo, aquelas coisas assim, né? E ele, quando ia tomar o caldo, ele tirava a prótese e colocava em cima do balcão. E os colegas lá, cada um se servindo no seu prato, né? E eu vou dizer a palavra, um sem vergonha, pegou a prótese e colocou no prato do outro.
Quando ele estava tomando a sopa, eu também vi assim, quando ele passava com ele, quando veio aqueles dentes, né, assim, ele se assustou. Aí foi aquela gozação, aquela brincadeira, aquele negócio lá, né? E lances assim, né? Fora do serviço, quando nós reunimos, tinha umas coisas assim, bem interessantes. Lá na Lauro Sodré, um sapo se instalou na caixa de ar-condicionado. E ele fazia um barulho assim, né? Como se fosse uma pessoa rindo. E o vigilante da noite chegou para o diretor no dia seguinte: doutor, não vou mais trabalhar aqui não. Aqui é mal assombrado, tem uma pessoa que passa a noite rindo. E tem uma pessoa que fica a noite toda datilografando aqui. O que datilografando era o telefax. O telefax ele funcionava sozinho. Ele estava ligado, via mensagem do tribunal, via mensagem de qualquer lugar, outra seção judiciária. Ele funcionava como se fosse alguém datilografando. Passava a noite toda. E você tem gente que fica a noite toda datilografando aqui e tem uma pessoa que fica rindo. Ele não quis mais trabalhar lá, ficou com medo. E esses lances assim, né? Mas é um negócio que acontece em cada repartição, tem as suas histórias. Né? Era um vigilante que tinha medo de trabalhar lá porque ele ouvia gente rindo e pessoas datilografando lá que era simplesmente o telefax. O desafio que eu enfrentei, porque quando me chamaram, disseram, você vai ser o contador da justiça. Eu nunca tinha trabalhado com contabilidade. Nunca tinha trabalhado com números. Aí disse, caramba, eu não sei trabalhar com números, mas você consegue. Aí eu fui estudar o que era uma liquidação de sentença, como funcionava um cálculo de correção monetária, de juro. Eu fui estudar tudo isso, aí fui procurar informações para poder ter noções de como ia trabalhar na contadoria. E assim foi feito. Eu comecei a fazer os cálculos processuais. No começo a gente erra, como é normal, que não está com muita afinidade com a tarefa, mas eu fui desenvolvendo de uma forma tal que chegou a um ponto que eu estava assim, quase que um expert em contabilidade judiciária. Fazer liquidação de sentença civil, trabalhista, porque na época trabalhista também era competência da Justiça Federal. Fazer liquidação de sentença criminal, também era um negócio diferente do que eu costumeiramente fazia. Mas foi bom, aprendi muito. Atualmente eu sou advogado, depois que eu me aposentei, eu me inscrevi na Ordem dos Advogados e fui trabalhar com meu filho, que já era advogado, e estou com ele já desde a minha aposentadoria, foi 2008, dezembro de 2008. Aí existe um lance interessante, quando eu vou para as audiências, inclusive aqui, a ordem dele, a inscrição na Ordem dos Advogados dele é 1511, e a minha é 4.332. As pessoas perguntam assim, não está errado não, a sua é 1511, a dele não é 4.000? Não, é porque ele entrou na advocacia antes de mim. Embora eu tivesse me formado antes dele, eu não podia advogar porque era incompatível com a advocacia, a minha função, meu cargo. Aí as pessoas acham estranho, né? Então eu comecei a trabalhar na advocacia e estou até agora, por tempo de contribuição. Sim, mas eu tinha território federal, tinha parte da Polícia Civil, que eu trabalhei, parte do Exército. Eu comecei no serviço público em 1971. Quando cheguei aqui, eu fui trabalhar no 5º Batalhão de Engenharia de Construção. Foi meu primeiro trabalho. E depois eu fui trabalhar na Polícia Civil. Foi quando eu fiz o concurso para a Justiça do Território e assumi. Fiquei até 82, quando passou para a Justiça Federal. Quando eu cheguei aqui em Porto Velho, a princípio fiz um treinamento aqui mesmo sobre contadoria. Então teve pessoas que vinham do INSS, Caixa Econômica, dando instruções como é que eram feitos os cálculos, os processos dessas áreas, desses entes públicos. Depois eu fiz alguns treinamentos em Brasília. Fui umas 2 ou 3 vezes em Brasília fazer treinamento na área da contadoria. E uma vez fui ao Acre, Rio Branco também. O tema era a contadoria, voltado para processos de liquidação de sentença, coisas mais ou menos assim. Olha, o conselho que eu dou é que seja servidor eficiente, buscando sempre atender o público.
Porque nós somos pagos para atender o público, nós somos servidores públicos, né? Nós somos empregados do público. Para isso nós somos nomeados, para isso nós somos remunerados, e o Conselho que eu dou que atenda ao jurisdicionado ou qualquer pessoa que necessite da melhor forma possível para que a pessoa veja na justiça um órgão que atende ao público, um órgão que está voltado para servir ao público. Eu creio que a justiça foi elevada a um nível bom em razão dessa dedicação dos servidores, essa dedicação no serviço, no trato com as pessoas, no auxílio dos juízes, né? Que tinha pessoal do gabinete, pessoal do apoio, pessoal desde da limpeza, copa, pessoal bem dedicado que servia bem à Justiça Federal. Eu que agradeço a oportunidade. E eu estou sempre às ordens, prestando qualquer coisa, qualquer informação. Eu tenho tudo gravado aqui da minha mente.